Muito obrigado, muito obrigado. A criatividade inicia na imaginação, mas não adianta só sonhar e ficar imaginando. É preciso saber transformar o sonho em realidade. O projeto Prosperidade também. Você precisa transformar aquele seu desejo, aquela sua vontade em realização. Então, nesse vídeo, vamos ver como se desenvolve esse processo criativo, da imaginação até a realização. O processo de criação. Aqui estão os três personagens, muito conhecidos pelos seus inventos, o Santos Dumont, Graham Bell e Steve Jobs. O que os três têm em comum? Todos os inventores imaginaram o invento, imaginaram, na cabeça assim, criaram uma imagem mental e fixaram, trabalharam essa imagem na mente até o surgimento da forma. Esse é o processo de criação. Fundamenta-se na lei mental, manifesta aquilo que idealizamos, que não é, manifesta-se aquilo que imaginamos. Imaginação só não é suficiente, é preciso transformar a imaginação num ideal da sua vida, numa vontade, tem que ter mais intensidade. Tudo começa então na imaginação, no sonho, mas é preciso transformar isso num ideal. Criar uma imagem mental, ou seja, tiver uma ideia. Ideia é o desenho criado na mente, que é a fonte, a origem de tudo. Então, você vê aquilo já realizado na sua mente, aquilo já pronto. Ideia, então, é o desenho criado na mente pela palavra. Quando eu falo carro, eu enxergo um carro. Quando eu falo um cachorro, enxergo um cachorro. Quando eu digo gato, enxergo um gato. Ideia é o desenho criado na mente pela palavra. Então, quando eu quiser alguma coisa, eu preciso usar a palavra correspondente que expressa de forma mais exata aquilo que eu desejo, meu sonho, minha imaginação. A ideia precede a ação e cria roteiro para criar a forma. Isso é bem fácil. Quando eu vou quero ir almoçar ou jantar no restaurante, eu penso primeiro em ir, escolho o restaurante, lá eu seleciono, vejo o cardápio, Aí esse é o roteiro para criar a forma, o jantar ou o almoço. Então a ideia é o molde, o roteiro dos acontecimentos futuros. É o princípio. Sem ideia, sem molde, sem roteiro, não acontece nada. Não é que não acontece nada, você vai ser levado pelos outros, Você vai ser um mero coadjuvante, Vai seguir aquilo que os outros pensam, você vai acompanhar. Você não vai ser o dono, da sua vida. Então, o processo criativo começa o Santos Dumont, Ele primeiro, imagino que deve ter inspirado num pássaro, numa borboleta ou na abelha, não importa. Viu que a asa era fundamental, todos os aves, insetos, que voam têm asa. Então, deve ter pensado, eu preciso criar uma asa. É impossível colocar uma asa no homem, então pensou uma forma mecânica. E deve ter imaginado um objeto assim. Depois, ele especificou, ou seja, fez o projeto. Aí entra as outras leis mentais, lei da aerodinâmica, lei física, lei química, etc. Tudo tem que estar em conformidade com a lei. Deus se manifesta nesse mundo como lei, não só lei mental.
né? Mas as demais leis, se você obedecer à lei, a lei obedece a você. E por final, transformou aquele sonho na realização. Esse é o processo criativo, processo de criação, da imaginação até a realização. É um longo traçado, né? Mas é assim que todas as coisas na vida acontecem. O processo da criação, então, colocado como ciência mental. Ciência mental diz que a ideia é a substância espiritual, né? A essência espiritual que cria a forma, aloja na forma e sustenta a forma. Tem outras formas de falar dessa forma. O Henry Ford diz que tinha corpúsculos espirituais, né? Quando ele pensava em algo, juntava-se corpúsculos espirituais que criava aquela forma. O que importa é que ideia, né, é a substância espiritual. Ideia, embora ela por si talvez não tenha consciência, consciência que tenha consciência, mas ideia tem consciência. Ela tem um direcionamento, sabe o que vai fazer. A forma existe enquanto a ideia existir. Se a ideia é a essência espiritual que cria a forma existe enquanto a ideia existir. Então, enquanto o pensamento existir, o fato, o acontecimento aqui existe. Então, a ideia é o molde, roteiro dos acontecimentos futuros. Segue. Tudo começa na imaginação, depois a verbalização correta, cria um desejo na mente. Esse desejo precisa ser acolhido pela mente do universo. A mente do universo acolhe ideias com suficiente intensidade. A mente do universo é imparcial, não julga. Ela cria. Né? A mente do universo dotada de vida e sabedoria acolhe os pensamentos com suficiente intensidade. Então, para que teu sonho se transforme em realidade, ela precisa ter suficiente intensidade. E por isso que manifesta-se aquilo que idealizamos. É o ideal da tua vida. Não é simplesmente um devaneio, um sonho. A ideia deve ser fixada, semeada na mente para começar a germinar. Então, uma das formas de fazer isso é fazer projeto. Você colocar no papel, tirar da mente e colocar no papel, escrever. Né? E isso é o projeto Prosperidade. É como semear, pegar uma semente e colocou na terra. Então, não basta só jogar semente na terra, né? Para até gerar fruto demora, tem todo um outro processo. Então, transformando o sonho em realidade, que é a parte mais difícil, né? Sonhar, as pessoas ficam só sonhando, né? A maioria das pessoas só fica sonhando, imaginando, mas não consegue transformar aquele sonho em realidade. Às vezes porque só fica sonhando, tem muitos sonhos, né? Então precisa selecionar e focar em algum sonho, não ficar devaneando, né? Porque nossa mente tem uma capacidade extraordinária de imaginar, de criar coisas. A causa, né? Ideia, manifesta quando encontrar o meio, condição, oportunidade. Como é que funciona a lei mental? A lei de causa e efeito. A causa, né, que é a ideia, só se manifesta quando encontrar o meio, condição, oportunidade. Então, para transformar o sonho em realidade, você tem que criar o meio. Você tem que fazer, você tem que ir de encontro à oportunidade. Você tem que criar a condição propícia para que aquele projeto se materialize. E quando isso acontece, foi que o
Santos Dumont fez, né? Imaginou, projetou, desenhou, experimentou, né? Foi a busca de meio, né? Que seja material adequado, material leve, né? E estudou a condição ideal de tempo, de vento, né? Etc, etc. E aí ele conseguiu realizar a façanha, que é voar. O primeiro voo, acho que foi uns 50, 60 metros, né? Voou uns 15 metros de altura, mas não importa, né? Saiu do chão. Projeto Prosperidade é para criar nova forma. A ideia é a substância que cria a forma, aloja na forma e sustenta a forma. Aonde entra a segunda lei, né? A lei do karma. A lei do karma exige o pagamento da dívida. Você tem um débito, você tem que pagar esse débito. Você faz isso através da compreensão da verdade. A compreensão da verdade leva ao arrependimento de não fazer mais esse tipo de ato contra ninguém, ou nem mandar pensar de forma errada. Compreensão da verdade. E o segundo é através da desintegração do karma, que é a forma forçada de você pagar a dívida. Isso se faz através da dor, o sofrimento, e a dor, o sofrimento leva ao arrependimento, ou seja, eu não vou causar, né, essa dor, sofrimento aos outros. E isso leva ao arrependimento. Essa é a forma de pagar a dívida. Agora, pensa um pouco. Projeto faz isso? Projeto não faz isso, né? Projeto é projeto. Então, projeto prosperidade não altera a causa, não apaga a causa. Ou seja, projeto prosperidade não apaga o karma. O que quero dizer com isso? Que projeto prosperidade não altera, não muda o que está acontecendo ou o fato que já manifestado, né? Não importa o que seja. O projeto não altera, não muda o que está acontecendo. Então, o projeto não é para mudar, né? O grande erro das pessoas é que se baseia na situação presente, né, do que está acontecendo, e tenta fazer um projeto tipo antídoto, né, para mudar. Isso não funciona, o projeto não atende às especificações da lei do karma. A lei do karma exige o pagamento da dívida. O projeto não leva à compreensão da verdade, né? Muito pelo contrário, né? A maioria dos projetos que eu vejo é projeto materialista. Uns fazem um projeto espiritual, né? Mas se não compreender a verdade e a verdade não levar ao arrependimento, não há o pagamento da dívida. Projeto Prosperidade é para criar nova forma, uma nova situação ideal, isso sim. O processo criativo começa no sonho, tem que transformar o sonho no ideal. Esse sonho ideal, quando encontrar uma causa, uma condição, um meio, se transforma em realidade. Então, sem essa ideia inicial, nada acontece. Então, é fundamental. Mas é para criar nova forma, uma nova situação ideal. Não vai alterar o que está acontecendo aqui. Projeto Prosperidade, então, é uma nova ideia. Você tem que semear, né, transformar isso em ideal, fixar a ideia, semear. Então, quando você escreve o teu sonho, faz o projeto, coloca no papel, você faz um compromisso. É como se fosse um contrato que você faz consigo mesmo, com Deus, né? Isso você visualiza. Então você fez o plantio daquela semente, mas não basta só plantar. A causa
está aqui, mas a causa é você encontrar o meio e a condição. E aí você tem que trabalhar, agir para fazer, criar o meio, ou criar a condição, ou ir de encontro com a oportunidade. Projeto Prosperidade não paga e nem apaga a dívida. Agora estou falando de dívida, dívida real, dívida monetária. Projeto Prosperidade não paga nem apaga a dívida, né? Para poder pagar uma dívida ou apagar uma dívida é preciso gerar riqueza. Então, o projeto que você tem que fazer é para projeto de geração de riqueza, não um projeto pagar a dívida, né? E, aliás, se você colocar simplesmente, como já vi, quero pagar a dívida, a mente do universo vai entender que a pessoa gosta de pagar a dívida. A única forma de pagar a dívida é tendo dívida. Então fez projeto para ter dívida. Depois fica dizendo que o projeto não deu certo. Está cheio de dívida. Não, o projeto deu certíssimo. Escreveu errado. Mente do universo é imparcial, não julga, não seleciona. Ela executa. Projeto Prosperidade não harmoniza com ninguém, né? Da mesma forma. Para harmonizar com alguém é preciso reconciliar, perdoar e agradecer. Já vi muito projeto, né? Eu quero harmonizar com fulano, com meus familiares, com meus pais. Projeto não harmoniza, não. É preciso reconciliação. O que resolve o problema de desarmonia é a revelação divina da grande harmonia. Praticar. O que é praticar a revelação divina da grande harmonia? Reconciliar. Reconciliar é agradecer. Antes de agradecer, você tem que perdoar. Perdoar não significa reconciliar, não significa que você vai viver, né, vai... Muitas pessoas acham que tem que voltar, ter amizade, conviver junto, né? Nada disso. Você não pode estar desarmonizado com alguém. Se vai viver junto ou não vai viver junto, é outro problema. Problema de cada um. A mente universo imparcial acolhe a ideia com suficiente intensidade e cria a forma. É imparcial, acolhe. Então, a sua ideia precisa ser acolhida. E aí vem, por isso que a lei mental é manifesta-se aquilo que reconhecemos, aquilo que aceitamos. A primeira pessoa que tem que aceitar é você próprio, né? Eliminar a rejeição e a resistência mental, né? A maioria das pessoas escreve no papel, mas lá no íntimo não quer fazer isso, né? Elimina a rejeição. É muito comum quando vai ter que desfazer um patrimônio, né? As pessoas faz às vezes projeto, né? Venda de uma casa, um terreno, mas no fundo não quer vender, né? Então não adianta fazer projeto vender o patrimônio. É preciso eliminar a rejeição, a resistência mental. Projeto Prosperidade, então é semear, né? Escrever no papel é apenas uma semeadura. Você escreve no papel, você plantou uma causa. A técnica que você tem que usar, já falei no primeiro vídeo, mas é visualizar o seu projeto realizado. Como é que se visualiza um projeto realizado? Né? Você pode usar, hoje é fácil, né? Tem usar recursos de computação, fotos, desenho, cor, cheiro, né? Tem vários recursos, tem que criar. Né? Exemplo, né? Se você vai comprar um carro, vai lá na revenda, na autorizada, uma Mercedes-Benz, um BMW, vai lá, leva uma máquina fotográfica na tua câmera, um smartphone, diz para o vendedor, né? Senta lá, entra lá dentro do carro e fala para o vendedor, bate uma foto, né? Se eu ficar bem, né,
dentro desse carro, se ficar bonito, eu vou comprar o carro, né? O vendedor capricha na foto, tira. Você também, né? Tem que fazer cara de rico, de proprietário, né? Não, cara, isso não vai dar, isso é muito para mim, né? Nada disso. Você pega a foto, coloca na frente, né, da tua escrivaninha, no lugar, e fica mentalizando, né? Ah, como fico bem nesse carro, né? Bem que eu mereço esse carro. Se você quer ir para Paris, né? Paris, o símbolo é Torre Eiffel, né? Você pega uma foto do Torre Eiffel na internet, cola a tua foto aqui, né? Você andando aqui. É bem fácil de fazer isso, não precisa ser nenhum expert né, para fazer isso. Coloca a tua foto, pendura na parede em um lugar, você fica visualizando. A técnica do espelho, já falei, né? Espelho meu, né? Em frente ao espelho, fazer autoafirmação, né? Exemplo, já dei. Ah, como sou alegre, como sou feliz, eu sou filho de Deus, sou saudável, sou forte. Vá na frente do espelho e também faça treino do riso, né? A alegria atrai coisas boas, bons acontecimentos. Muitas pessoas brilhantes, né? Inteligentes, não têm sucesso na vida porque não são alegres, não têm alegria, falta alegria. Apesar de ser inteligente, apesar de ser dotado de talentos, né, não consegue atrair boas coisas, bons acontecimentos, porque falta alegria. É preciso treinar, né, manifestar alegria. A alegria atrai. E agradecer e alegrar-se pela concretização do projeto já realizado. Ler diariamente cada projeto e agradecer, né? Para cada projeto você tem que dizer 10 vezes muito obrigado. Muito obrigado pela realização, pela concretização. Você tem que visualizar, né? Ideia é o desenho criado na mente pela palavra. Você tem que imaginar aquilo realizado. Eu tenho até, não dá para mostrar agora, mas quando eu queria, tinha um plano de comprar uma casa, fiz um desenho no computador e, bom, o japonês coloca no oratório. Eu coloquei dentro do oratório e ficou. Depois de algum tempo surgiu uma oportunidade, já contei isso em relatos anteriores, surgiu uma oportunidade, um dia a minha vida estava super ocupada, não tinha tempo para nada de procurar casa nem nada. Um dia apareceu o jornal do bairro, de um outro bairro, jornalzinho de bairro. Lá tinha um anúncio de uma casa à venda e o preço estava errado, né? Vende-se uma casa por 20 mil reais. Falei, pô, tá errado, né? Mas vou ligar para ver quanto é. E de fato era 200 mil, né? Não era 21, mas 200 mil era uma condição boa, né? Eu tinha condição de pagar. Depois eu comprei, aí eu fui comparar com o desenho que eu tinha feito, estava dentro do oratório. A casa que eu comprei tinha exatamente o mesmo tipo de formato. Tinha feito um desenho de uma chaminé, assim, saindo, a casa tinha uma torrezinha que parecia chaminé, igualzinho do desenho. Tá assim que concretiza. Para vender casa, terreno, né? Então você tem que eliminar a rejeição. Tinha um amigo meu que tinha que vender terreno e aí disse que não conseguia. Disse, você tem que ir lá, né? Como é que está teu terreno? Tá arrumado? Não, tá tudo cheio de mato. Falei, pô, então não adianta, você vai lá, tem que. Primeira coisa, você tem que ir lá, arrancar todo o mato, limpar. Você tem que agradecer o terreno e tem que despedir, né? Ó, terreno, casa, né? Casa é mais fácil. Você tem que limpar o terreno, limpar a casa, né? Pintar, né?
e agradecendo, ó, casa, né? Muito obrigado pelos anos que eu vivi aqui, né? Nós vivemos juntos, fomos felizes, mas agora eu vou ter que mudar, né? Vou despedir de você. Aí você conta uma história triste, né, para casa, falar, eu vou ter que fazer por causa disso. Depois disso, né? Mas não fica triste não, né? O proprietário que vai vir aqui vai ser melhor do que eu, né? Vai cuidar melhor de você. Fica tranquilo, né? Recebe o novo proprietário. Aí tem que despedir, né? Agradecer e despedir. Taboada da prosperidade, né? É a técnica, como se aprende a taboada, pela repetição. Não sei se ainda é hoje, mas no meu tempo era. Tinha que ficar repetido. Repetição, repetição, repetição. É isso que leva à perfeição. Todos os grandes campeões, né? Repetem, repetem, repetem o mesmo treino, né? Um tenista, né? Treina, treina, o mesmo saque, mesma bola, mesmo jeito. Repete, repete, repete milhões de vezes. É chato, né? Mas repete, repete, repete o saque, repete a devolução. Repete, repete, repete. É assim que aprende, é assim que aperfeiçoa, assim que realiza, é assim que conquista. Deus salva aquele que se salva por si, né? Você tem que mostrar que está afim com a vontade, né? Não é assim, né? Deus vai dar um jeito, né? Tem muita gente que fica assim, Deus vai dar um jeito. Deus não vai dar um jeito, né? A mente do universo é imparcial, ela por si não age. Você tem que apresentar uma ideia, essa ideia tem que ser aceita, né? Você tem que aceitar a ideia. Deus salva aquele que salva por si. Ou Deus ajuda aquele que cedo madruga, né? Aquele que esforça. Você não... Tem uma outra passagem no livro do Thomas Hartaniguchi que é muito importante, muito interessante. Quando eu li, fiquei meio chocado, né? Ele diz assim: Deus ajuda, salva aquele que tem espírito de dedicação total. E diz assim: Deus exige espírito de dedicação total. Deus exige, a palavra exige espírito de dedicação total. Então, quando você quer alguma coisa, tem que dedicar, né? Não é assim, né? Deus vai resolver ou alguém vai ajudar, né? Os 3 Ds mais importantes da sua vida. Decisão. Sem decisão não acontece nada. A primeira coisa você tem que decidir. Vou, né? Decidir viajar para Paris. Aqui. Tem que determinar, né? Colocar um prazo, né? Você tem que fixar um prazo, senão fica para dia 31 de fevereiro. E dedicar, né? Dedicar é juntar dinheiro, trabalhar, esforçar, né? Não adianta colocar, vou viajar para Paris e ficar esperando o dinheiro cair do céu, né? Que muitas pessoas ficam fazendo isso. Acha que faz o projeto e o projeto é a solução. O projeto não é a solução. O viver religioso não é um viver despreparado, é o viver no qual há preparo completo em tudo. Provavelmente não existe um viver tão completamente preparado quanto um viver religioso. Não é apenas a mente que está completamente preparada, mas também a parte material está completamente preparada. Revelação divina sobre o viver religioso. Muito